I'm on the bed, don't want no flowers, cause they simple pain. You don't look sad anyway. Wait, I see you smiling, so I can't stand all of your tears, cause they fake. Vamos lá, vamos fazer uma mensagem muito rápida. Eu vou te essa mensagem de hoje, na verdade, é como uma continuidade de uma mensagem que eu fiz em dezembro. Vocês devem lembrar, na verdade vocês têm que lembrar, porque se vocês não lembrarem, todo mundo tem que tomar uma surra de cinco. Que eu preguei sobre o reino eterno, que a igreja seria estabelecida sobre os montes, que a igreja seria o mais alto ponto de autoridade, seria o conselho das nações, que Jesus nos direcionou a discipular nações. Vocês lembram? Lembram? Porque se não lembrar, glória a Deus. Então, hoje é basicamente uma continuidade, mais um ponto de continuidade, mas vai ser algo muito rápido, porque desde cedo eu estou sentindo um temor muito grande de a gente orar por cura, a gente orar por operação de milagres. Essa noite a gente vai gastar um tempo nessa oração, nesse clamor, ordenando cura, liberando milagres sobre a vida de algumas pessoas. E eu sinto que desde quando a gente começou o culto, o sobrenatural de Deus está disponível para a gente essa noite. Estou sentindo um temor muito grande essa noite, um ambiente sobrenatural muito absurdo sobre a gente essa noite. E a gente vai aproveitar disso. A gente vai aproveitar desse sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Não só nós que estamos aqui, mas quem está assistindo em casa também. Em sua Bíblia, em Mateus 5,14. Mateus 5,14. Hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos. Na verdade, sobre um assunto, a gente fala sobre o outro bem rapidamente, mas a gente vai tratar sobre esse assunto, sobre nós sermos a luz do mundo, sermos a luz do mundo. É muito importante que a igreja de Cristo, a igreja empoderada, a igreja ousada, a igreja de Cristo que vai ser o conselho dos mundos, o conselho das nações, que vai discipular as nações, que vai aconselhar os reis da terra, é necessário que ela entenda a sua posição como luz, como ser luz, como ser luz. Então a gente vai tratar sobre isso um pouco do assunto essa noite. A gente não vai tratar sobre o assunto completo, porque eu quero gastar mais tempo orando. Muito bem, Deus lhe usa. E a gente vai gastar mais tempo em oração na palavra. Então, vamos lá. O texto diz assim, a gente vai ler dois versículos. Mateus 5, 14 até 16. Vocês são a luz para o mundo. Gravem isso. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Acharam mesmo? Tá vendo o vídeo folheando aí? Falar pra cá. Fico vendo, né? Glória a Deus. Quieta-te, vento. Vamos testar o sobrenatural já a partir de agora. Então vamos lá, Mateus 5,14. Vocês são a luz para o mundo. Então, glória a Deus, gente. Vocês são a luz para o mundo. Glória a Deus aí, meu. Glória a Deus. É uma velhinha. Vamos lá, Deus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina, ou uma vela, ou uma lâmpada, não importa qual seja a tradução, para colocá-la debaixo de um cesto, de um alqueire, de uma vasilha, não importa qual seja a tradução que está no seu. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos, não é alguns, é todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Vamos lá, muito rápido. Primeira coisa, vocês são a luz do mundo. Que maravilha, que coisa linda. Vocês são a luz do mundo. É como o sol nascendo, excluindo as trevas e o sol nascendo. Quem gosta da noite? Gosta da noite? Quem gosta do dia? A grande maioria gosta mais do dia do que da noite. Mas a noite também é boa. Mas só que a escuridão da noite não é tão boa. A gente, na verdade, que vive em lugares urbanos hoje, a gente tem o prazer da noite porque a gente tem postes, a gente tem energia, a gente tem lâmpadas, a gente tem luzes. Isso aí é maravilhoso. Agora, quando você está no meio do deserto, no meio da floresta, no meio de uma selva, no meio da roça, que anoitece, não tem uma lâmpada acesa, que você olha para todo lado, você só vê escuridão, chega, você fica com medo. Quem já provou disso? Eu já provei disso. Está no meio de uma roça que não tinha nenhuma luz, só tinha a luz da lua. Você consegue enxergar todas as estrelas que existem no céu, mas quando você olha para baixo é pura escuridão, que chega a dar medo. Por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar na escuridão, sabe? Só que assim, tanto a luz quanto as trevas na Bíblia, elas elas direcionam a algum assunto que Deus está querendo tratar. Primeira coisa, geralmente quando a gente ouve a palavra trevas ou escuridão na Bíblia, isso vai se tratar sempre a ignorância. Ele vai estar sempre tratando a ignorância, a falta do conhecimento, a falta de clareza no pensar. Entende isso? Por exemplo, Mateus 15:14. Olha o que Jesus fala. Mateus 15:14. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro cego, acabam caindo no buraco. Por que Jesus faz alusão aos fariseus serem guias cegos? Jesus não está falando que eles são cegos realmente fisicamente. Jesus está falando do seu entendimento. Beleza? Jesus está falando do seu entendimento. Guias cegos. Ele está falando das pessoas que não têm visão. Observa um cego. O cego geralmente ele diz que ele não consegue. Ele vê tudo escuro. Ele olha para qualquer lado. Ele vê tudo escuro. Ele não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Ele não consegue enxergar nada que está à sua frente. Quantas pessoas você já viu que são cegas e precisam de auxílio, de ajuda para poder atravessar uma pista, para poder fazer alguma coisa, andar dentro de casa? As pessoas geralmente que são cegas, elas não conseguem fazer as coisas principalmente básicas da vida, não é verdade? Porque elas não conseguem enxergar. Jesus está direcionando os fariseus à cegueira, dizendo que o entendimento deles não é claro, que eles estão na ignorância. E ele está dizendo que líderes ignorantes, ele está dizendo, são guias cegos. Eles são o guia espiritual dos judeus, de alguns dos judeus, porque eles são uma seita. Então, sendo guia, eles com o entendimento incorreto, sem a clareza do entendimento da palavra, das escrituras, eles estão guiando outras pessoas à cegueira também. Só que quando você tem um guia cego, ou que não tem clareza nas escrituras, que não tem um entendimento claro, que não tem, que é ignorante em relação às sagradas escrituras, é um entendimento, ele diz que os dois acabam caindo no buraco. Então isso é muito preocupante. Muito preocupante. Por quê? Porque a gente consegue perceber hoje que, por causa de muitos guias cegos que passaram pela história da igreja brasileira, e vamos fechar só nesse círculo do Brasil, vamos fechar muito mais no Nordeste, claro que foi no Brasil inteiro, mas vamos fechar mais no Nordeste, por causa da ignorância nas escrituras, de muitos líderes
cegos no passado, de não ter a clareza, de não ter o entendimento correto das Escrituras, levou muitos a caírem no buraco da ignorância. E o pior de tudo é que observe que Jesus ele diz que a gente é a luz até para o mundo, não é só para os que estão dentro da casa. A gente é luz para o mundo. Só que o que acontece se a gente não está sendo a luz? A gente está sendo a escuridão. Não é verdade? Existe a diferença muito grande entre a luz e a escuridão. Na verdade, a escuridão simplesmente é a ausência da luz. Então o que acontece? Observa isso. Se nós deveríamos ser a luz do mundo e durante muito tempo não vínhamos sendo a luz do mundo, o que é ser a luz do mundo? É trazer a clareza do entendimento das Escrituras, a clareza de Cristo, fazer o mundo reconhecer a Cristo através do entendimento correto. Só que se você observar comigo, até o mundo se tornou religioso. Você quer ver uma coisa? Passa tu, crente, muito bonito, com um short jeans. Até as pessoas do mundo vão olhar para você, sua tia que não é crente, que os tios e as tias sempre estão para isso, né? Sua tia que não é crente, vai estar no almoço de família e você vai aparecer lá com um short ou com uma blusa de alça, e ela vai olhar para você e vai dizer assim: mas você não é crente, agora por que você está usando essa roupa? Você consegue perceber que o mundo ficou religioso e não foi por culpa do mundo, mas foi por culpa dos próprios líderes da igreja, que transformou isso na igreja, transformou roupa em santidade, transformou a ausência de adereços ou de maquiagem em santidade. E aí quando você pega e você usa, o próprio mundo aponta para você e diz assim: não, você é crente, você não pode usar maquiagem, você não pode usar brinco, você não pode usar colar. Então a gente, e eu vou dizer a gente como igreja, não só colocando a culpa em cima dos líderes passados, mas tanto a liderança antiga trouxe isso para a igreja, que a igreja expôs ao mundo essa religiosidade, que trouxe a escuridão da ignorância para o mundo. Tanto que você olha hoje e vê certos jovens que estão no mundo e diz que ser crente é chato. Mas quem foi que fez ele enxergar que ser crente é chato? Os crentes. É verdade ou não é? Agora me diga, você que é crente e está aqui, é chato ser crente? Não é chato ser crente. É muito maravilhoso, é gostoso ser crente. Então assim, o mundo entrou dentro da ignorância, sabe? Observe o que Isaías disse, no Isaías 60, só a parte A, no versículo 2, só a parte A. Olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolve os povos. Ele está dizendo que o mundo foi tomado pela ignorância, pela ausência do conhecimento de Deus. Por que, Rodolfo, você diz que a luz é o conhecimento de Deus? Porque está escrito, Isaías 2,5, Isaías ele disse: venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. E ele está afirmando que o conhecimento de Deus é onde devemos caminhar. Então, o que é que a gente precisa entender nisso aqui? Isaías ele afirma que a escuridão havia tomado conta da terra. A escuridão cobre a terra e densas trevas envolve os povos. Ou seja, toda a terra se tomou de ignorância e as trevas povoaram, encheram todos os povos. Eles estão falando das nações. Então, as nações permaneceram ignorantes por muito tempo, com a ausência do conhecimento de Deus, se tornaram ignorantes. E aí nós recebemos a luz. Quem é a luz? Cristo.
João, capítulo 1, versículo 9, ele é a luz que veio ao mundo e ilumina a todo homem. Então ele veio e trouxe o conhecimento correto de Deus. Ele veio nos ensinar quem era Deus. Ele veio manifestar quem era Deus. Ele veio ensinar quem era o Pai. Ele mesmo disse isso, ele veio vir para manifestar o Pai. Ele veio para manifestar, fazer a vontade do Pai, que o mundo conhecesse o Pai. É por isso que quando André, se eu não me engano, olha para ele e fala assim: mostra-nos o Pai. Ele fala assim: há tanto tempo eu ando contigo e não me conhece. Ele veio manifestar o Pai, fazer o Pai ser conhecido. Conhecimento. Ele veio para os seus, mas que os seus não receberam. Ele vai dizer também que eles não o conheceram. Então, o conhecimento traz a luz. Traz a luz. Entende? Então, o que acontece? A igreja, por muito tempo, não conseguiu ser a luz para o mundo. Trouxe a ignorância para o mundo. Acabou não resplandecendo a luz correta. Não trouxe o ensinamento correto para o mundo. Só que nós, como igreja, e eu determino isso a partir de hoje em sua vida, seremos a verdadeira luz para o mundo a partir de hoje. Fala amém. Amém. Então, se nós como igrejas, nós como igreja tomarmos a posição a partir de hoje de sermos luz para todos que passarem na nossa frente, todos os dias, nós começaremos uma transformação na sociedade. Por quê? Porque Deus, ele disse isso, ele disse que o mundo perecia só por causa de um motivo. Qual era esse motivo? Falta de conhecimento. Então entenda isso. Às vezes a gente olha para o mundo e a gente vê que o mundo começa a ir de mal a pior. A gente olha para o mundo e fala: o mundo está em declínio. As pessoas se envolvem em coisas cada vez piores. Cada vez pior a gente vê coisa no mundo. A gente viu um vídeo esses dias no Instagram de um jovem, não sei, de menor de idade, que assumiu no vídeo que mantinha relações com o seu irmão de 5 anos de idade. E a gente olha para isso e a gente se escandaliza. Só que a gente tem que entender que o mundo está perecendo, está morrendo, está definhando simplesmente pela falta do conhecimento. Então, se a gente que detém o conhecimento, a gente que detém as escrituras, a gente ensinar ao mundo as coisas corretas de Cristo, a gente consegue fazer com que o mundo pare de perecer. Então agora o que é que eu aconselho a você? Eu aconselho a você a acordar amanhã de manhã, segunda-feira. Não sei se você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, para a faculdade. Você vai acordar amanhã, nem sei se você fica em casa, mas você precisa ser luz até dentro de casa. Trazer o conhecimento correto dentro de casa. Nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas. E nós precisamos resplandecer a luz de Cristo, o conhecimento correto de Deus Pai, para que o mundo abandone essas coisas. Esses dias eu estava olhando o vídeo de João Paulo se acabando de chorar porque ele estava conversando com alguns jovens e eles contando a história deles, e ele falava que ele percebia que na verdade o que aqueles jovens queriam era ver Deus na igreja e eles não estavam enxergando. E de quem é a culpa? É de Deus? Não, a culpa é nossa. Ele estava olhando e vendo que esses jovens estão no mundo, precisando que alguém chegue até eles, para que eles possam ouvir, para que eles possam sentir um pouco de Deus, ouvir um pouco de Deus, e eles possam transformar as nossas vidas. Só que nós, bonitos cristãos, estamos trancados dentro da nossa bolha religiosa, que é a 4 paredes da igreja, e não saímos para as ruas para fazer isso. Absurdamente, nós nos fechamos nesse lugar de proteção. Por quê? Porque se misturar, falar com crente é bom. Por quê? Porque crente fala igual a gente. Porque o crente fala com a gente do mesmo assunto.
A gente fecha o nosso ciclo de amizades a cristãos, a amigos que são da mesma igreja, a filhos de Deus. E o mundo está lá fora definhando, morrendo, e a gente tem o remédio, a salvação, e a gente guarda para a gente mesmo. Só que eu digo que a partir de amanhã, eu declaro, faço essa declaração nas suas vidas, que a partir de amanhã, você começará a ser a luz do mundo em todos os lugares onde você estiver. Diga amém. 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 Então, a gente precisa tomar ousadia para a gente pregar o Evangelho de Cristo, não importa onde esteja, wherever. Olha, pensa na música que a gente estava cantando aqui agora. Coloca suas marcas em mim, as marcas que o amor deixou em você, eu quero em mim. Agora me diga, levante a mão e se você vai assumir isso ou não. Você é hipócrita ou não? Agora é você que vai se definir. Porque o que é hipócrita? Hipocrisia é dissimulação, é fazer uma cena. Então você pode chegar aqui, fazer essa cena maravilhosa, de chorar, de gritar, coloca suas marcas em mim, as marcas do que o amor deixou em você, em mim, e chegar amanhã, você olhar para alguém, ver alguém morrendo na rua espiritualmente e você nem ligar. De que valeu? De que valeu a sua canção? De que valeu as suas lágrimas? A gente precisa largar de só cantar, mas cantar e fazer, mas pregar e fazer. A gente precisa ser igreja na prática e não na teoria. É muito gostoso ter o Evangelho, conhecer o Evangelho. É muito maravilhoso a gente ter o Evangelho, ser a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos o Evangelho, o conhecimento, as boas novas, as boas notícias. Só que tem gente no mundo esperando ouvir uma boa notícia e você guarda para si. Então eu digo para você, e eu declaro isso na sua vida, a partir de amanhã, sinta essa ousadia em seu coração, para você ser luz na vida de todo mundo que você se bater, no trabalho, na rua. Perca esse medo, entenda uma coisa, não se preocupa com a resistência das pessoas sobre a sua pregação. Primeira coisa, entenda que o Espírito ele conduz nas coisas. Segunda coisa, as trevas ela não tem força contra a luz. Olha o que está escrito, João 1,5. João 1,5. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Você consegue perceber isso? A luz não consegue ser retida pela escuridão. Muito pelo contrário, é a escuridão que não consegue resistir à luz. Quando foi a vez que você acendeu uma lâmpada e a lâmpada só ficou acesa em volta assim de si, ó. Ela não iluminou toda a sala. A luz só precisa ser acesa. E Deus está lhe acendendo hoje. Deus está lhe acendendo hoje para Ele lhe colocar no lugar de iluminar toda a casa. Você percebe isso no texto? Ele está dizendo, não é que a luz se acende sozinha, ele está dizendo, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto. Então Jesus ele lhe acendeu com um propósito, que você ilumine. Então, a partir de hoje, que Deus está lhe acendendo novamente, acendendo essa chama em seu coração, acendendo esse fogo em seu peito para pregar o Evangelho.
você não vai deixar essa lâmpada se apagar nunca mais. Você vai deixar essa lâmpada acesa todos os dias. Você vai fazer um propósito com Deus, ou vai fazer um desafio com você mesmo, de no mínimo pregar o Evangelho para uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Eu duvido que uma pessoa por dia que você prega o Evangelho, você não ganha um por semana. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ele já lhe deu o que você necessitava, o Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará em todos os caminhos. Por que você acha que é aptidão sua, que é capacidade sua? A única coisa que você precisa conhecer é a palavra de Deus e textos básicos do Novo Testamento. Que Jesus ele morreu, mas um propósito de que ele morreu, que ele veio estabelecer o reino. Só que Jesus ele não veio trazer uma igreja parada, inerte. Jesus ele veio trazer uma igreja que se movimenta. Ele estabeleceu um povo que se movimenta. Todo o poder é me dado nos céus e na terra, portanto ide e fazer discípulos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, Judá, Judéia, Samaria, em todos os lugares da terra. Então a partir de hoje, você será aceso por Deus. E você não vai deixar que essa lâmpada de iluminar o mundo se apague novamente. Nós como igreja, continuaremos iluminando o mundo, trazendo o conhecimento correto de Deus, mostrando ao mundo quem é Deus. Deus não é um Deus bravo que está no céu tentando te matar, não. Ele é um Pai que lhe ama, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. É isso que está escrito. É isso que está escrito. Deus não é um Deus que está com raiva de você porque você se afastou. Ele está lhe aguardando de braços abertos, esperando você voltar. Don't want no flowers cause they simple pain. You don't look sad and wait. I see you smiling so I can't stand all of your tears cause they fake.